Olá, mamães, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar a respeito do autocuidado que nós devemos ter conosco. E eu não falo do cuidado da saúde, né? Essa não é a questão de saúde, é uma questão do cuidado da nossa pessoa, da nossa imagem. E eu sei que muitas mulheres, depois que se tornam mães, não é que a gente esquece da gente. Essa não é uma palavra que realmente defina. Só que a gente fica tão focado no bem-estar dos nossos filhos que a gente se larga, a gente se abandona, a gente não esquece da gente, mas a gente simplesmente se deixa para depois. Então, o vídeo hoje é realmente para falar sobre esse se deixar para depois. A gente sempre vai procrastinando o fato do autocuidado. E o que eu falo do autocuidado? Por exemplo, as nossas unhas. Quando, antes de ser mãe, eu vivia com as unhas pintadas. Eu estava sempre com as unhas pintadas. Pelo menos uma base eu tinha nas minhas unhas. Hoje, raramente eu tenho base nas minhas unhas. Raramente eu tenho tempo de passar uma base nas minhas unhas. Eu nunca fui adepta de ir ao salão fazer as unhas. Eu não gosto dessa função. Eu não gosto que acaba sendo muito invasivo, porque tu vai lá na manicure, aí começa a conversar, tu fala da tua vida, ela fala da vida dela. Então fica algo muito invasivo e eu não gosto, eu acho isso muito pessoal meu, né? Isso, claro, eu sei que tem mulheres que gostam de ir pro salão, enfim, vocês encontram amigas lá e ponto, cada uma com o seu gosto. O fato é, eu não gosto de salão, eu prefiro pintar minhas unhas normal, assim, passar um esmalte base, um esmalte e tá bom. Só que desde a maternidade eu conto nos dedos a quantidade de vezes que eu pintei as minhas unhas. E isso é justamente pra te dizer assim, ó, se tu tem com quem deixar o teu filho, se tu tem uma pessoa que tu confia pra tu ir num salão, ou que tu confia só pra tu passar uma base na tua unha, uma pinturinha básica na tua unha, faça, sabe? Porque eu vi por mim mesma que, além de eu gosto de roupas largas, isso não é segredo para as pessoas que me conhecem, eu gosto muito de roupa larga, camisetão, calça larga, eu gosto de roupas largas. Eu nunca fui adepta de maquiagem todos os dias. Então, assim, eu nunca fui. A única coisa que eu sempre gostei de cuidar foi o meu cabelo. Eu sempre gostei de ter o meu cabelo sempre volumoso, sempre aquela coisa assim, bem cacheado. Sempre gostei de cuidar, de tratar o meu cabelo. Mas outras coisas, sobrancelha, rímel, aquelas coisinhas no olho de coisinha de gatinho, enfim, essas monte de coisas que as mulheres gostam de passar, né, maquiagem e tudo mais, e eu nunca fui adepta. Eu usava quando tinha algum evento, tem um casamento, tem festa de 15 anos, tem alguma coisa, eu ia lá e colocava uma maquiagem, então todo mundo quando olhava disse, olha, nossa, a Gabriela tá diferente. Nossa, como a Gabriela realçou, como a Gabriela ficou bonita. Então as pessoas comentam muito, nossa, como a Gabriela ficou bonita. Por quê? Porque a Gabriela tá sempre com roupa de hominho, né? Então, de uns tempos pra cá, eu até tenho me vigiado bastante. Já faz algumas semanas que eu tô cuidando muito sobre isso. E eu notei que, realmente, após a maternidade, o que já era, né? Antes da maternidade, eu já gostava muito de usar essas roupas, mas eu vestia vestido, saia, eu me maquiava. Eu sempre tinha meus momentos delicada, vamos dizer assim. Mas não é que eu não era vaidosa, na verdade, a verdade é essa, eu não era uma pessoa vaidosa. Só que depois da maternidade eu realmente, o que já não era bom ficou pior ainda, né? Então, é mais pra dizer assim, ó, se tu tens a oportunidade de deixar o teu filho com alguém, ou tu consegue fazer o teu filho dormir, tu consegue pintar tua unha, tu consegue fazer tua sobrancelha, tu consegue fazer alguma coisa, tu consegue te vestir, sabe? Não deixa a tua peteca cair. O vídeo é sobre isso, não deixa a tua peteca cair. Porque às vezes a gente tá naquela função, eu teve dias, vários dias, mesmo agora que meu filho já vai quase 3 anos, já teve dias que eu tava tão na função dele, arrumando casa, fazendo um monte de coisa, eu dei banho nele, escovei dente, escovei cabelo, fiz um monte de coisas com ele, e quando chegou no final do dia, eu não tinha tomado banho. Eu tinha escovado o dente, eu tinha puxado o cabelo pra cima, fiz um coquezinho no cabelo e pronto. O guri já tava dormindo, lá no sono maravilhoso dele, e eu não tinha tomado banho. Por quê? Porque eu estava cuidando do meu filho, eu estava cuidando da casa, eu estava cuidando de multitarefas, que é a nossa vida, e eu não tinha tomado um banho. Então, para que isso não ocorra, tenta movimentar o teu dia. Eu sou uma pessoa que eu necessito de rotina. Eu tenho eu tenho uma folha lá na minha cozinha e tem os horários
de tudo que eu tenho que fazer. Às 11 horas tem que dar banho no guri, por exemplo, né? Às 10 horas eu tenho que dar banho nele. 11 horas eu tenho que preparar o almoço para que no máximo 11 e meia, na verdade preparar não, né? Começar a organizar algumas coisinhas, eu tenho que fritar um bife, por exemplo, para deixar o bife na hora, mas o resto da comida já tá pronto. Então o que que acontece? Tipo, até o meio-dia a gente tem que estar sentado à mesa para poder fazer a nossa refeição, porque depois ele vai para a escolinha. Então eu tenho que ter tudo cronometrado para que eu consiga fazer as coisas. Hoje, por exemplo, eu consegui fazer, eu lavei roupa, eu estendi roupa, eu brinquei um pouquinho com os cachorros, eu consegui fazer algumas coisas. E aí eu pensei assim, poxa, eu tenho que gravar, o filho tá na escola e eu preciso aproveitar esse tempo para gravar. E o que que eu vou fazer? Tomei um banho, ajeitei a sobrancelha, lavei, ajeitei bem o meu cabelo. Então assim, eu dei uma cuidada de mim e que nem eu pensei assim, poxa, eu não vou botar aquelas roupas bagaceira que eu uso no dia a dia para gravar um vídeo, né? Então, sempre quando eu começo a pensar que eu tenho que gravar um vídeo, às vezes eu penso assim, ó, que roupa que vai combinar com o assunto do vídeo? Às vezes eu penso isso. E depois eu comecei a pensar, poxa, eu só me arrumo para fazer os vídeos. Eu já não tava mais me arrumando para qualquer outra coisa. Às vezes nem pra ir pro culto eu não tava me arrumando. Esses dias teve um evento lá, e aí eu deixei o meu filho com o pai dele pra ir poder no evento da igreja. E quando eu cheguei lá na igreja, todo mundo olhou pra mim e disse, ué, cadê o Josué? Aí sai, ficou com o pai dele. Eu fui bem parceira, né? Ficou com o pai dele. E todo mundo olhou assim, nossa, a Gabi vem sozinha, que milagre, porque eu nunca vou sozinha. Eu sempre levo meu filho junto. E dessa vez, eu deixei o filho com o pai dele. Então eu consegui prestar atenção no culto, eu consegui me doar ao culto, sabe? Foi algo tão gostoso que eu nunca tive, sabe? Eu não conseguia ir pro culto porque, sozinha no caso, eu não conseguia ir pro culto, prestar atenção no culto de fato, porque eu estava sempre dando atenção pro Josué, estava sempre cuidando do Josué. E agora, né, de uns dias pra cá, veio martelando muito na minha mente essa questão do meu autocuidado. A minha sobrancelha fazia dias que eu não cuidava, ou eu tirei assim aqueles fiozinhos a mais, mas eu não tava mantendo a rena, eu não tava mantendo a pigmentação dela, eu tava muito largada, batom nem pensar, eu tenho vários batons vencidos, porque eu não uso, eu tenho muita maquiagem vencida, porque eu não uso, e aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, os meus esmaltes, eu fui fazer uma limpa esses dias, de 50 esmalte, eu fiquei com 2 esmaltes, porque tava tudo vencido. Então, assim, ó, são muitas coisas que a gente se abandona, a gente literalmente se abandona. E eu sei que isso não é via de regra para todas as mulheres. Eu sei que tem algumas mulheres que conseguem manter cuidado com a academia, conseguem malhar, conseguem fazer um monte de coisas porque conseguem, porque tem uma rede de apoio. A questão é, quando a gente não tem uma rede de apoio, que nem tem gente que diz, ah, mas tu tem uma rede de apoio. Eu tenho e não tenho, né? Porque assim, a minha mãe, ela até consegue cuidar do Josué, mas assim, não um tempo suficiente para que eu consiga ir fazer alguma coisa e tranquila. Agora o Josué tá um pouquinho mais tranquilo, então agora se eu tiver que deixar ele com a minha mãe, agora eu já confio um pouquinho mais, porque agora ele já amadureceu um pouquinho, né? Então já não tá mais tão dependente assim de atenção, ele já não tá mais dependente de mamar, porque antes ele dependia muito do mamar. Então, é aquela coisa assim, ó, eu percebi e eu vejo muitas mulheres no Facebook, as mulheres falam assim, gente, onde é que eu me perdi? Quando que eu vou voltar a ser aquela mulher que eu era antes? Quando que eu vou voltar a ter aquele ânimo para sair? Quando que eu vou voltar a ter aquele ânimo de me arrumar, de me pentear, de me maquiar, de fazer as coisas? E eu vejo que isso não é algo assim, só de quem não tem rede de apoio. Às vezes a mulherada é casada, tem família perto, e mesmo assim a mulherada fala, né, ah, eu perdi a vontade eu não me vejo mais, eu não sei onde foi parar a mulher que havia em mim. Eu vejo as mulheres escrevendo, elas assim, onde foi parar aquela mulher que havia em mim? Cadê aquela mulher sorridente, carismática, brincalhona, que tava sempre dançando, que tava sempre brincando, que tava sempre bem maquiada, que tava sempre bem arrumada? Hoje em dia tá sempre de pijama dentro de casa, de pantufa, de meia, de chinelo, e a gente simplesmente não se arruma. E às vezes, pra quem é casado é pior ainda, porque daí o esposo vai olhar e vai dizer assim, ó, meu Deus, cadê a mulher que eu casei? Cadê aquele mulherão que eu casei? Cadê?
E o homem é muito visual, o homem realmente é visual, ele precisa olhar para a mulher e sentir que, por mais que ela tá uns quilinhos mais gorda ou uns quilinhos mais magra, eu particularmente eu perdi muito peso depois, eu pesava 68 quilos quando eu engravidei, hoje eu peso míseros 55, então eu tô assim, eu tinha um corpo lindo, eu digo que eu tinha um corpo lindo quando eu engravidei. E depois da gestação eu fiquei um risco, né? Mas assim, poxa, se eu fosse casada, eu penso que o meu esposo ele ia olhar pra mim e dizer assim, Gabi, te toca, ó, se liga, porque tu tá horrorosa, tu tá feia. Claro que tem homens que falam, né? Mas não seria gentil da parte do homem falar isso. Mas realmente, eu comecei a prestar atenção em mim e eu vi que realmente as minhas vestes... Eu ando de bicicleta, então pra andar de bicicleta eu preciso de uma leg, de um calção, alguma coisa assim, mas que fique mais adequado pra eu andar de bicicleta. Mas fora isso, eu preciso focar que as minhas vestes precisam ser femininas. Eu preciso voltar a ser aquela mulher bonita que eu era antes. Eu preciso voltar a ser aquela mulher atraente que eu era antes. Porque daqui a pouquinho o filho vai crescer mais um pouco, eu vou ficar à mercê da minha depressão. Porque sim, a gente entra numa depressão. Tem mulheres que dizem que não, que é só como é que diz? É só uma fase, e não é só uma fase. Se a gente não se permitir, se a gente não se cobrar, se a gente não ficar em cima de nós mesmas, a gente vai afundar. E eu digo, eu estava afundando, eu estava muito entristecida, ocorreram muitas coisas. Esse ano de 2024 está sendo muito pesado. Enfim, ocorreram muitas coisas e eu ainda estou bem depressiva. E eu vejo que eu me arrumando, eu consigo dar uma levantada, sabe? Eu consigo levantar um pouco. Quando eu olho pro espelho, eu vejo, olha só, olha como tu é bonita, sabe? Eu olho pro espelho e digo assim, olha como tu é bonita, olha só, realçou a cor dos teus olhos, realçou os teus lábios, realçou, sabe, o teu sorriso. E ali eu vou pro espelho e eu fico pensando assim, ó, poxa, olha só, onde é que tu tava escondida, mulher? Vamos lá, acorda, vamos lá, sabe? E talvez tu vai dizer assim pra mim, tu diz isso porque teu filho tá na escolinha. E sim, isso me facilita bastante o fato dele estar na escolinha, porque agora eu estou tendo um tempo pra mim. Eu consegui voltar a ler livros, coisa que eu não tinha tempo de fazer com o Josué em casa. Então são várias coisinhas, e é justamente isso que eu falo. Se tu tem uma rede de apoio, beleza. Se tu não tem, tu vai ter que te moldar como que tu pode. E não sou eu que vou dizer, não vou ser eu que vou ditar a regra de como que tu vai fazer, porque tu precisa saber como que tu vai manejar o teu filho, tu conhece o teu filho, como que tu pode manejar com ele. Agora eu já vi que eu consigo distrair o Josué com a seringa, que eu lavo o nariz dele. Ele tem uma nova seringa que ele lava o nariz do boneco dele, então isso distrai ele. Outra coisa que distrai ele é a tesoura, ele começa a cortar as coisinhas, o papel ali, é algo que distrai ele, então dá pra eu ir fazendo algumas coisas. Claro que não ler um livro, mas algumas coisas dentro de casa dá pra eu fazer. Às vezes eu dou a vassoura pra ele, a pazinha, e ele vai lá varrer enquanto eu tô lavando a louça. Então eu tô conseguindo manejar melhor as coisas com o Josué nessa idade que ele tá. E é justamente isso que eu falo. Tu vai ter que encontrar coisas dentro da tua realidade, dentro da faixa etária do teu filho, que tu possa fazer uma interação com ele para que tu consiga fazer uma leitura, para que tu consiga se ajeitar, para que tu consiga tomar um banho, para que tu consiga fazer as tuas coisas e não deixar a tua peteca cair.